nós falamos de cura interior, o nome em si já diz interior. É algo muito mais profundo, é algo muito mais lá dentro de nós mesmos, certo? Isso tem um nome em psicanálise, certo? E também na psicologia. Lembrando que psicologia é diferente, não é psicanálise, e psicanálise não é psicologia. A psicologia é uma ciência e a psicanálise é uma especificidade, é uma ferramenta, né, que ajuda tanto o psicólogo quanto ao psiquiatra e também a nós que lidamos com o processo de ajuda, né, com a relação de ajuda. Então, também nos é muito útil. O que eu quero que vocês entendam é essa questão, certo? Quando nós falamos de interior, nós estamos falando de algo mais profundo, algo que não está na esfera do consciente. Então aqui nós temos o consciente, é o eu consciente, certo? Abaixo desse eu consciente existe um aparelho, entre aspas, né? É apenas um termo técnico, que nós chamamos de aparelho mental. É complicado separar o mental daquilo que é biológico e biológico daquilo que é mental. Não existe nenhum pesquisador, embora tenha já ousado a tentar separar, mas é muito complicado, é tênue demais. Por quê? Porque o biológico pode influenciar no psiquismo, nesse aparelho psíquico, tanto quanto o psíquico pode influenciar, né, na estrutura de personalidade como um todo, inclusive no biológico, certo? Bom, mas isso é uma matéria longa, é um assunto extenso, nós não vamos aqui dissecar isso em 15 minutos. O que eu estou apenas mostrando a vocês, a importância de entender o que seria esse inconsciente, esse interior, certo? Esse interior. O Espírito Santo, ele faz uma obra completa, nós não temos a menor dúvida disso. E a cura interior é uma ferramenta, é algo que o Espírito Santo nos deu, até para nós realmente mergulharmos lá dentro, né, de nós mesmos e podermos nos confrontar, entendeu? E os psicanalistas, eles se fundamentam na teoria de que nós somos tudo aquilo que está no nosso inconsciente, nesse aparelho psíquico. Esse aparelho psíquico, ele é construído quando e onde e como? Quando nós fomos gerados já dentro das nossas, nos primeiros momentos em que fomos gerados, lá no ventre de nossas mães. Então, começa por aqui, né? Começa por aqui. A relação que a mãe tem com o seu bebê, a relação que a mãe inaugura com o seu bebê, a qualidade de relação que esta mãe tem com o seu bebê, vai servir de repertório, de material, entendeu? De material para sermos o que somos. Portanto, é aqui, nessa relação da criança com o seu bebê, certo? Isso tem um tempo, vai do 0 até aos 3, 4 anos de idade. Existem alguns autores, como a Joyce McDougall, onde ela fala de uma relação arcaica, ou seja, não começa a construção desse aparelho, não começa no nascimento da criança, mas no momento já em que ela está sendo gerada. Por isso, relação arcaica, que é o termo que ela usa, certo? Tá tudo bem. Então, esse inconsciente, ele vai se manifestar
de várias maneiras, certo? Entenderam? Então, para nós sermos bem práticos, eu diria que esse inconsciente, ele vai se manifestar por 3 caminhos, certo? O primeiro caminho são os mecanismos de defesa. Nós vamos ter que trabalhar os mecanismos de defesa. O nome já diz, defesa, mecanismos de defesa, ou seja, um tipo de movimento de defesa. Defesa do quê? Defesa do nosso ego, certo? Uma vez que a relação minha com a minha mãe não foi uma relação boa, e na maioria não é, entendeu? Porque é uma relação conflituosa, é uma relação de vários temores, né? É uma relação simbiótica, entendeu? Então, nós crescemos com esses mecanismos de defesa, eles vão se desenvolver aí nas nossas vidas para defender o meu ego, o meu eu, certo? O meu eu. Então, nós desenvolvemos mecanismos de defesa. Não vou falar agora, mas eu vou falar nesse momento da teorização, onde eu estou passando acerca da cura interior. Uma outra coisa é o mecanismo de defesa. Uma outra coisa é o traço de caráter. É uma outra maneira da pessoa desenvolver, manifestar aquilo que está no seu inconsciente, certo? Então, traço de caráter. Qual a diferença entre traço de caráter e mecanismos de defesa? Na verdade, também é muito complicado você separar, muito complicado você fazer essa distinção. Mas uma coisa é certa, o traço de caráter ele é mais fixo, né? Já o movimento, já os mecanismos de defesa, eles são multifacetados, né? Eu posso usar todos eles, né? Daquilo que o meu inconsciente me manda. Já o caráter, o traço de caráter, é algo mais fixado, é algo mais permanente e sólido, certo? Também tem vários traços de caráter que também nós vamos estar trazendo isso, provavelmente no próximo vídeo. Uma outra maneira é a questão psicossomática, ou seja, quando a minha mente ela não é capaz de lidar com os traumas sofridos na minha infância, naqueles primeiros anos de vida, certo? Eu jogo isso para o que nós chamamos em psicanálise, eu jogo isso para o recalcado. Isso eu mando para vocês entenderem melhor, eu mando isso para debaixo do tapete da minha existência. Então fica lá debaixo do tapete, certo? Tudo bem. Então, o que vai ocorrer? Uma vez que temos os mecanismos de defesa, os traços de caráter, nós também temos o momento em que o corpo vai falar. O corpo vai dizer, né, ele vai se pronunciar, entendeu? Então, o meu inconsciente, ele se manifesta através do corpo, através de uma enfermidade. Eu sou de uma escola que defende a ideia de que todas as doenças, elas são produtos da ausência de recursos internos para lidar com os traumas da vida, certo? Mas isso não é de mim, isso é dividido por Pierre Martin, um autor, né, um freudiano, que criou uma escola, a escola de psicossomática, certo? Então ele defende, ele chama isso de mentalização, essa estrutura psíquica que é capaz de dar conta dos traumas, certo? Tá tudo bem. Indo nessa nossa viagem, eu quero me deter apenas em 15 minutos, eu vou aqui agora citar um texto bíblico. Um texto que está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, quando o próprio Deus fala acerca do povo dele. Nós não vamos entrar aqui na questão de discutir a história do povo de Deus, mas nós sabemos que o povo de Deus foi um povo que teve muita dificuldade na relação com o Criador, com o seu Deus, mesmo diante de tantas maravilhas operadas, diante da presença de Deus se manifestando, o povo de Deus tinha uma facilidade para recalcitrar, voltar atrás.
Então, sempre o povo de Deus estava envolvido com aquilo que Deus mais abomina, a idolatria. O livro de Ezequiel, ele se remete a uma esperança. Nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Deus ama muito o seu povo. O profeta Jeremias, ele fala isso lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 22 e 23, que é por causa da misericórdia de Deus que nós não fomos consumidos. Isso significa dizer, porque o profeta Jeremias foi o profeta lúdico de Deus. Ele usou de todos os meios e recursos para tentar convencer o povo de que ele precisava ir para a Babilônia para aprender a fidelidade do Senhor, para aprender a ter saudade de Deus. Mas não adiantou muito. O profeta Jeremias, ele acabou escrevendo esse texto onde ele diz: se nós estamos vivos é porque Deus foi bom conosco, certo? Mas no meio de todo esse trânsito todo, essa relação conflituosa de Deus com seu povo com Deus, o profeta Ezequiel, ele traz uma luzinha, uma esperança, e diz assim: borrifarei água sobre vós e vos ficareis puros. Água. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Lembra que Jesus falou lá no livro de João, capítulo 3, versículo 5? Aquele que não nascer da água e do Espírito. Pois olha só aqui, fazendo uma análise dos dois textos, fazemos uma relação, o profeta diz: borrifarei água sobre vós e ficareis puros. Lavar, né? Lavagem, que dá sentido de se purificar de tudo aquilo, de todo aquele modelo aprendido, né? Ou, olhando para o povo aqui, é claro, tem a sua aplicação, né, na história, no contexto e tal, mas eu estou agora aqui trazendo para nós esta verdade, né? E o que significaria para nós esta verdade? Quer dizer, ficareis puros, quer dizer, a palavra de Deus tem esse poder, tem a eficácia de lavar, de nos limpar de todo o modelo que nós aprendemos no curso da nossa existência, né, tal. E veja só o que ele vai dizer. Diz o seguinte: ficareis puros, sim, purificar-vos-ei de todas as vossas imundícias, e aqui então seria pecado, e de todos os vossos ídolos imundos, né? Ou seja, da idolatria. Então isso se aplica tranquilamente na relação da cura interior, né? Da cura interior, entendeu? Porque é isso que ocorre, né? O Senhor nos jogando água, a sua palavra, né? Essa aqui agora que é uma figura de linguagem, para falar acerca da palavra, que a gente já viu também lá no livro de Pedro, capítulo 1, versículo 23, né? Que nós somos purificados pela palavra. Aí depois ele diz no verso 26, dar-vos-ei um coração novo. Dar-vos-ei um coração novo, porei no vosso íntimo, o vosso íntimo, espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra e vos darei o coração de carne. É lindo isso, querido. Isso é maravilhoso. Ele diz assim, olha, dar-vos-ei um coração novo. Coração, segundo a cultura, né, do inconsciente coletivo, o coração se remete sempre a sentimento, a alma, né? Enfim, ele é um órgão muito importante no nosso organismo, né? Então aqui, mas o coração, ele tem essa simbolização do nosso interior, dos nossos sentimentos. Então, na verdade, ele está dizendo assim, parafraseando agora: tirarei do vosso peito, porei, né, purificar-vos-ei de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, dar-vos-ei um coração novo, novo sentimento, uma nova maneira de vivenciar a vida. Porei no vosso íntimo espírito novo. Tirarei do vosso peito o coração de pedra, o coração difícil, da resistência. A resistência é um mecanismo de defesa, que não quer ser tratado, que não quer ser trabalhado. Então, o que Deus opera aqui, segundo a promessa do profeta? Ele tira esse coração difícil, resistente, blindado, e aí ele dá um coração novo, um coração tratável. Eu diria que a cura interior
quem precisa de cura interior é aquele que está blindado no eu dele, ele está sempre ali naquela defensiva, ele não se permite ouvir Deus, se ouvir, né? Ele quer colocar a verdade dele, ele quer justificar o que ele pensa, né? Então aqui, e ele diz, porei no vosso íntimo o meu espírito e farei com que andeis de acordo com os meus estatutos e guardeis as minhas normas e as pratiqueis. Então está lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, no verso 25 ao 27. Então, queridos, veja bem, existe uma promessa de Deus. Eu quero encerrar aqui o vídeo, porque a gente vai continuar a nossa teorização. Quem é que precisa de cura interior? Então, querido, nós estamos vendo aqui o quanto que Deus teve essa preocupação, né, em relação a esse interior, a entrar dentro desse nosso interior, tirar esse nosso coração, né, de pedra, esse coração resistente, esse coração blindado, esse coração que não está disposto a ser tratado, e nos dar um coração novo, um coração tratável. Ele muda os nossos sentimentos, ele trata com as nossas emoções, ele cura as nossas emoções. Quem precisa de cura interior, entendeu? Para não ficar sem responder, porque a gente vai continuar no próximo vídeo. Quem precisa de cura interior? Todo aquele que se mostra sempre resistente, que usa de mecanismos de defesa para se proteger o seu ego. Quem precisa de cura interior? Aquele que está fixado no seu traço de caráter e não procura quebrar com esse traço de caráter e ter um caráter pautado na Bíblia, e aquele também que tem é preso nessa fixação do adoecimento, né? Não consegue identificar e dar um sentido para o seu sofrimento e para a sua dor. Certo? Muito obrigado por você ter me assistido, naquilo que agreguei, que Deus seja louvado, e naquilo que eu subtraí, que vocês me perdoem. Obrigado e até o próximo vídeo.